os pais estão se afastando dos seus filhos, né? Eu lembro que meu avô criava os netos, os filhos, totalmente diferente da forma que os pais criam os filhos hoje, né? Hoje você tem filho que está sendo criado pelo celular. Quem cria seu filho? O TikTok. O pai aqui não tem tempo de ficar com o filho mais. O pai aqui não tem tempo de ensinar as coisas importantes da vida mais para seus filhos, né? Eu não sei como é que é aí. E se for igual, como que a gente faz para combater isso, cara? Como que a gente faz para mudar essa estrutura toda que tá sendo montada aí, cara? Uau! Primeiro, existe uma sequência pedagógica que é chamada sequência global. Existem 4 tipos de sequências pedagógicas. Existem pedagogias domésticas, existem pedagogia espiritual. Quando falamos de pedagogia doméstica, nos referimos daquela pedagogia do pai, do ensinamento familiar, dos galhetes da mãe, do cuidar do pai, das alertas do pai, que nós encontramos em Provérbios capítulo 22, no versículo 6, diz que instrua o menino no caminho que deve andar, para quando ele crescer não se desviar dele. E pedagogia espiritual é aquela pedagogia que a família cria para entrelaçar o indivíduo dentro de uma espiritualidade, seja ela cristã, ocultista, ou esotérica e diversas mais, ou politeísta. E existe outra pedagogia que é pedagogia global, que está dentro de um calendário específico para formatar a consciência do homem dentro de uma sequência de crescimento. Por exemplo, hoje em dia o cosmo, o globo que é controlado por poderosos do mundo, ele já tem um método calendarizado, cronologicamente formatado para educar crianças. Olha, no ano de 2025 vamos inventar os tabletes. Olha, no ano de 2025 vamos criar um jogo que vai doutrinar as crianças a terem opção sexual já com 3 anos de idade. Ou seja, há uma das únicas formas para evitar os nossos filhos de estarem distantes dessa pedagogia maligna que foi intrinsecamente colocada dentro do sistema pedagógico mundial, é a gente afastar o indivíduo, o ser humano, o nosso filho, dos produtos eletrônicos. Porque uma máquina que contém placas, energias, programação, ela está sujeita a erro. Por exemplo, a inteligência artificial não tem capacidade alguma para educar um ser humano, um ser tão complexo como nós. E afastar os nossos filhos desses elementos eletrônicos, nós estamos a prevenir os nossos filhos de um possível de um câncer futuro, E vou aproveitar aqui e realçar algo muito importante. Na China, os meninos chineses, o mindset deles, os chineses não nascem gênios. Eles não nascem gênios. O que é que o presidente da China fez? O presidente da China, ele adotou uma regra pedagógica de que todo pai deve falar todos os dias para o seu filho de que ele é um gênio. E como palavras têm poder, aquela criança cresce como um gênio. E por outra, as crianças da China e Japão não enxergam, não vejam, não têm contato com celulares, com TikTok. A propósito, os pais deles têm outro método educativo e de recreativo. Então, eles dão tudo isso para a gente, passam todas essas potrificinas para a gente, para que os nossos filhos emburrecem, se tornem mais retardados. Quanto mais retardados crescerem no planeta Terra, mais eles terão poder de domínio, mais eles terão poder de controle, porque a missão desses caras é isso, é controlar, dominar e escravizar. Parece que eles estão vencendo, não estão, Josafat? O mal tá vencendo bem, não tá? Então, você acha que assim, a primeira ferramenta que a gente tem é realmente uma prevenção, que seria não entregar, vamos pensar, essa arma do mal nas mãos de crianças inocentes. Seria um bom caminho, com certeza a gente deve fazer, até porque na China a gente sabe que as crianças não vão ter celular na mão até uma grande idade, e depois ainda vai ser controlado o que eles vão ver, o tempo de uso, tem todo um cronograma para que tenha um bom uso do instrumento. A religião seria um caminho de salvação também, ou a religião não é uma arma contra a tecnologia?
Vou ser apedrejado pela afirmação categórica que eu vou fazer agora. Vamos entender aqui algo muito importante, com todo respeito, amor e carinho a todos os irmãos que pertencem a uma religião ou que professam alguma fé. A palavra religião, ela vem do latim que significa religar. Sim. Mas vamos pensar de forma lógica, vamos fazer aqui um exercício de raciocínio. Será que, na verdade, os religiosos, eles estão a andar religados ou desligados? Uhum. Desligados, né? Desligado. A palavra religião, no verdadeiro sentido, ela não é religar. A palavra religião, ela significa controlar, manipular e escravizar. Por quê? Porque todas as religiões, tanto monoteísta, esotérica, politeísta, qualquer outra religião, ela usa métodos atrativos, mecanismos para prender o indivíduo, o ser humano, num sistema dogmativo. Ou seja, na religião você nada dentro de um aquário, mas no evangelho você nada no oceano. Por isso é que em nenhum momento Jesus professou uma religião. Em nenhum momento Jesus ensinou sobre uma religião. Jesus veio ensinar uma mentalidade. Jesus veio resgatar-nos da religião. Ou seja, a religião é um dos métodos que tem se usado hoje em dia para manipular a massa, para escravizar a massa. E um dos exemplos tão visível e coerente que a gente tem visto nos últimos 500 anos da invasão europeia na África é que os europeus vieram com uma religião. Não, o problema não estava em Deus, o problema não estava em Jesus. Eles colocaram uma nomenclatura de uma religião, porque a religião te torna sensível. A palavra de Deus te torna sensível. Eles usaram de forma negativa isso e colocaram aí na sociedade e começaram a dominar o povo. Infelizmente, a religião não é coisa boa para o ser humano. A religião, a gente pode entender a religião como um comércio, uma forma de ganhar alguma coisa. A religião não é um chamado, a religião é alguma coisa que te manipula. Com certeza, isso qualquer pastor, qualquer teólogo sabe muito bem disso. O maior problema é que eles não podem admitir porque eles têm medo de perder pessoas. Mas vamos ter um problema em afirmar isso. A igreja, a partir do momento que Constantino instituiu o cristianismo como religião, tudo estragou no evangelho. Veja lá como é que funciona a psique de uma pessoa religiosa. A pessoa religiosa, ela não aceita ouvir outra opinião. A pessoa religiosa, ela tem síndrome, ele tem impulso na sua fala, ela é uma pessoa descontrolada. Uma pessoa religiosa, o que ela aprendeu é a verdade, ela não tem poder para questionar. Se você chega para um budista e pergunta para ele, o que Buda já fez para a tua vida? Por que você segue Buda? Ele vai estar intrinsecamente pausado naquilo que ela aprendeu e ela não vai aceitar nenhuma opinião, a não ser que Deus lhe liberte. Então, muitos evangélicos se tornaram religiosos por conta dessa contaminação generalizada que o diabo usou para fazer da religião. Jesus não é religioso, o cristianismo, ou seja, o evangelho não é religião. Então, pessoas hoje religiosas, elas ficam mais emborrecidas do que inteligentes. Você vê hoje que nos tempos atuais, numa igreja com 500 pessoas adorando o Deus dono do ouro e da prata, mas todo mundo fica lá passando necessidade. Só o pastor é que prospera. Ninguém pode contradizer o pastor, ninguém pode contrariar, ninguém pode questionar absolutamente nada. Ali é uma religião. Mas um pastor de verdade levantado por Deus, ele vai deixar ser questionado, assim como Jesus deixou ser questionado. Entende? Josafá, eu entendo isso. Mas eu já tive esse medo em outras situações. Você falou que você vai ser apedrejado e com certeza vai por essa fala. Mas até porque, de verdade, eu entendo que a religião é um meio de manipulação que alguns pastores, alguns líderes religiosos manipulam muito bem e que lucram muito um valor considerável nessas situações. Mas ainda assim, eu acho que o mundo é melhor com a religião do que sem. É como quando as pessoas pedem para não ter polícia porque um policial fez uma coisa errada. Sabe, é uma faca muito perigosa de deixar exposta porque ela pode cortar o lado errado da situação. Mas ali, meu amigo,
com muito respeito e carinho, Sim, o sim. mundo seria muito melhor ainda sem religião. Eu não estou falando, não estou contrariando a Bíblia Sagrada, porque eu sou um pastor. Eu Uhum. prego a palavra de Deus. Eu estou contrariando a forma negativa da visão das pessoas sobre o Evangelho. A perspectiva da religião, ela não traz uma liberdade. A perspectiva da religião, ela traz uma prisão, e prisão nunca é saudável para um ser humano. Vou dar aqui um exemplo muito importante. Quando os franceses vieram para a África, eles encontraram algo muito importante dentro da cultura africana, que eles acharam muito estranho. Por exemplo, uau, como é que os africanos têm esse contato genuíno com a natureza? Vamos dar um nome a todas as práticas que a gente não entende. Qual é o nome que eles deram? Feitiço, bruxaria. Sim. Sem saber que o termo feitiço, ela se originou na França, se originou na Europa. Não havia termo feitiço. Não é que feitiço não existe. Ou seja, a religião, ela tem a capacidade de demonizar aquilo que é puro, aquilo que é algo essencial, cultural de um povo. Vou dar mais aqui um exemplo. Veja lá qual é o perigo da religião. Por exemplo, no Brasil, os povos originais do Brasil, como os Caigangue, os Bororô, os povos da Amazônia, os povos originais como os Incas da América Latina, os Maias, e outros povos mais, eles tinham uma cultura completamente saudável. Já conheciam o Deus da Bíblia, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Só que a religião, quando entra no meio desse povo, é para contrariar a sua própria cultura, que Deus não condenava, é para dominar aquele povo, controlar, formatar a forma deles adorarem a Deus. Por exemplo, nós africanos não foram os europeus que nos ensinaram sobre Jesus. A África, sendo uma das melhores civilizações antigas, que era chamada no Antigo Egito de Kemet, já conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas o que a religião fez? A religião, ele entra para a África, coloca orfanatos, cegueira, escolas, cegueira, começa a fazer ações sociais, para nos dar a entender que foram eles que nos civilizaram. Mas não. Mas não. Do mesmo modo que hoje está se fazendo com o Brasil. Hoje em dia, só para vocês terem noção, o Brasil é um dos países, sexualmente falando, mal falado em toda a Europa. Por quê? Porque mulheres prostitutas são garotas de programa, as mulheres prostitutas na Europa são desvalorizadas, elas sofrem preconceito. Todo esse preconceito foi formatado por um cúmulo de sistema para desmerecer o